Queria saber do senhor se de fato existe essa pressão, né, esse movimento para ter uma convocação do advogado-geral da União, Jorge Messias, em função ali da questão do Sindinap e possíveis bloqueios que poderiam ter sido solicitados em 2024. Queria saber se o senhor acredita nessa possibilidade, na aprovação desse tipo de convocação diante aí dos últimos acontecimentos na CPMI, senador. Olha, Alice, existe uma pressão, sim. A oposição quer que o AGU, que é o advogado-geral da União, Jorge Messias, compareça para dizer quais foram as decisões ou tomadas ou não tomadas quando vieram os primeiros relatórios. E hoje é muito claro, as reclamações sobre descontos indevidos eram as milhares em todo o país. Os PROCONs já tinham feito um alerta. Todos os organismos de controle falharam, a começar pela Procuradoria do INSS, corrompida, um procurador que movimentou mais de 18 milhões de reais, deixou encomendado pela mulher um apartamento de 28 milhões numa das torres mais caras do Brasil, um servidor público de carreira, pago para poder proteger o INSS, que acabou se corrompendo, outros servidores, porque nós temos 3 ali no núcleo. Quando esses assuntos chegaram ao governo federal, e vem de um governo para o outro, vamos deixar isso claro, começou lá no Temer, quando os primeiros cargos começaram a ser loteados, passou pelo governo Bolsonaro e no finalzinho de 2022 fez-se um acordo que clubes de benefícios poderiam fazer descontos, isso virou um câncer na Previdência e durante 2 anos funcionou no governo Lula. Esses relatórios chegaram na CGU, a CGU não tomou as providências com relação à CONTAG e ao Sindinap, que é o sindicato onde o vice-presidente é o irmão do presidente Lula. Por que isso não foi feito? Por que já se constatava que tanto a CONTAG quanto o Sindinap também faziam descontos irregulares e ninguém tomou providências? Claro que tem aí uma questão política que tem que ser esclarecida a todo o país. Nós temos que saber quem é a responsabilidade de quem. Esse grupo de servidores e os operadores do sistema que lavaram bilhões de reais dos aposentados, eles não teriam conseguido ficar de governo para governo se não houvesse apoio político. Quem são esses políticos? O que eles ganharam? O irmão do presidente Lula, o chamado Frei Chico, ele não tem nenhum documento. Hoje eu tenho que ter responsabilidade de dizer isso. Não há nenhuma prova que ele agiu em favor do sindicato ou contra os aposentados. Mas o presidente, Léo, do sindicato, chegou lá com um habeas corpus premium, não falou nada, não explicou por que o sindicato, que deveria representar os aposentados, sacou quase 7 milhões de reais na boca de um caixa. O que foi feito desse dinheiro? Hoje, um sindicato tem lá 2 contas no exterior, um sindicato com contas no exterior? Não, é preciso. E deveria ser interessante que o próprio Frei Chico se apresentasse. Tentamos convocá-lo para que ele fosse lá dar as declarações, porque eu não posso dizer que ele é culpado, nem posso dizer que ele é inocente, mas ele deveria se apresentar. Mas, infelizmente, a base do governo barrou e vai ficar para que a população possa formar a própria opinião, Larissa. E a gente teve também, né, Carlos Viana, alguns depoentes que se recusaram a ir prestar depoimento na CPMI do INSS, mas desde que os trabalhos da comissão começaram, a gente já teve outras diligências da Polícia Federal, tivemos também outras fases da operação, inclusive prisões como a do Stefanuto. Quais são os próximos passos agora na CPMI? O que a gente pode esperar para a semana que vem? Ô, Léo, eu vou dizer a todos os que acompanham, e é bom que a gente diga à população, porque sempre disseram que CPMIs não dá em nada, que CPMI é só um teatro, a questão política. Eu não vejo dessa forma, não trabalho dessa forma e não sou uma pessoa que usa palanque para poder trabalhar. As pessoas me conhecem há quase 30 anos em Minas Gerais, sabem que quando eu pego uma investigação, eu vou do começo ao fim dela, e é o que eu estou fazendo. Hoje, o principal núcleo que roubou os aposentados está na cadeia. Eu tenho uma parceria muito profícua com o ministro André Mendonça. Nós temos no Supremo Tribunal Federal um núcleo independente da Polícia Federal. Temos um núcleo independente da CGU, que é a Controladoria. Esses núcleos não se reportam aos superiores, porque quando nós começamos as investigações, nós começamos a desconfiar que elas estavam vazando. Então foi necessário separar as investigações. Por que eu falo isso? Porque nós trouxemos um delegado para poder nos dizer como foi feito o inquérito e por que o inquérito parou
em determinado momento e não investigou, não pediu prisão, não pediu bloqueio de bens. Nós queríamos saber. A Polícia Federal já tinha uma investigação bem feita, o delegado estava conosco, se recusava a falar. Eu questionei a ele o seguinte: o senhor foi orientado a não falar? Ele, sim. Quem orientou o senhor? O meu superintendente, o meu chefe. Estava do lado dele. Eu não tive outra saída, pelo respeito que eu tenho pela Polícia Federal, pelo trabalho, mas eu solicitei que os 3 representantes da Polícia Federal saíssem da sala. Era uma sessão secreta. A partir disso, o delegado colaborou conosco em todas as informações, ou seja, havia ali uma pressão política, olhe bem, a meu ver, para que impedia a que a investigação seguisse um rumo livre. Então nós criamos um núcleo independente do Supremo, um núcleo independente da Controladoria, e a partir desse momento a investigação andou. Nós identificamos todos os envolvidos, todos os operadores, a quantidade de contas e as dezenas de empresas. Aí surgiu um outro problema. A CPMI é pública, então as pessoas têm que ir lá mostrar a cara. No Supremo, não. As pessoas são ouvidas secretamente. Então eles gostam muito que a investigação fique apenas no âmbito da justiça. Contratam advogados milionários, e eu não estou aqui criticando os advogados, porque é o direito da pessoa e é a profissão. Só que esses advogados em Brasília, muitos deles têm relações muito próximas com escritórios de parentes dos ministros. E você vai me dizer assim, mas isso influencia? Não tenho provas, mas a gente sabe que quanto mais influente é o advogado, mais premium é o habeas corpus. É uma relação de poder. É uma relação de poder. Então, os mais simples chegam lá com a obrigação. E eu preciso fazer justiça, porque, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia deu habeas corpus perfeito dentro da lei. A pessoa não responde o que incrimina, o resto tem que falar. Ministro Fux deu habeas corpus corretíssimo. Ministro Alexandre de Moraes, que é muito criticado, deu um habeas corpus perfeito. Mas ministro Dino, envolvido com os sindicatos, tem relação política. Esse deu, por exemplo, habeas corpus para que a pessoa nem precisasse comparecer. Gente ligada a sindicatos. Está errado isso? Um ministro do Supremo que tem passado político junto a sindicatos, a meu ver, deveria se dizer impedido. Mas hoje no Brasil, então nós estamos enfrentando essa relação de poder, que desequilíbrio entre parlamento e Supremo, porque nós temos uma investigação que tem poder. E eu tenho usado isso dentro de uma responsabilidade muito grande. Eu posso mandar prender uma pessoa coercitivamente. Eu aviso, eu chamo o advogado, falo, olha, está convocado, é melhor aparecer, caso contrário eu vou mandar prender, vou trazer. Aí eu tenho conseguido isso. Eu tenho um caso de prisão em Minas, por exemplo, que era uma pessoa convocada, tinha que comparecer e se escondeu aqui numa cidade. A Polícia Federal foi lá e prendeu a pessoa, com a identificação que nós fizemos do local onde estava. Então hoje, eu digo com muita clareza para as pessoas, quem roubou a Previdência, nós sabemos quem são, quanto roubou, e estão presos. Tem um foragido, que eu tenho certeza a Interpol vai prender nos próximos dias, porque a gente já tem a pista dele, seguindo o rastro de determinadas questões que a gente pode seguir. E os demais, a gente está ouvindo agora os operadores para terminar esse inquérito. Mas a CPMI, mesmo com toda dificuldade, está entregando um resultado, me perdoe, com muito histórico, porque nenhuma outra conseguiu o que a gente conseguiu.